Éramos crianças juntos e ela sempre esteve presente. Então foi uma situação estranha. Eu não sabia se conseguiria continuar e não sabia, mas pensei, linda esposa de Tom Jones fez uma declaração sobre a morte dele que partiu seu coração. Após 59 anos juntos, ele faleceu de câncer. Em seus últimos momentos, ela pediu que ele não a deixasse quando ela falecesse. Linda morreu em 2016 e Tom manteve essa média. Mas o preço foi devastador. Agora, com 85 anos e sozinha em Londres, ela conversa com suas fotografias todas as noites. Sua saúde está debilitada. Ela desmaiou no palco em 2022. A solidão está lentamente o matando. O que Linda lhe pediu foi a coisa mais cruel que se possa imaginar. Tom Jones nasceu. Thomas Jones Woodward. Em 7 de junho de 1940, em Pontypridd, no sul da ilha de Guadalajara, ele veio ao mundo em um momento em que a Grã-Bretanha lutava contra a guerra e as dificuldades. Seu pai, também chamado Thomas, trabalhava nas perigosas minas de carvão. Sua mãe, Frida Jones, ficava em casa tentando cuidar de Tom e fazer as coisas darem certo. A família morava em uma casa pequena na Rua Laura. A vida era difícil. O dinheiro estava sempre fora de alcance. A cidade era repleta dos sons dos trens de carvão, do clangor do metal e das vozes dos mineiros, que, como o pai de Tom, trabalhavam longas horas por um salário muito baixo. Mas as ruas de Pontypridd também ecoavam com canções. As orquestras e os hinos da ilha de Guadalajara enchiam o ar. E essa música se tornou o primeiro som que Tom realmente amou. O pai de Tom chegava em casa todas as noites coberto de fumaça proveniente do consumo de combustível. Seu rosto demonstrava exaustão. O trabalho era perigoso. Explosões e cavernas eram comuns nas minas do Vale de Ronda. Muitos mineiros, incluindo o pai de Tom, trabalhavam 10 horas por dia, muitas vezes ganhando apenas algumas libras por semana. Sua casa era fria, aquecida apenas por uma pequena lareira de carvão. Tom usava próteses nas pernas e a família frequentemente tinha que economizar ao máximo, com o pouco que podia pagar. Mesmo depois da guerra, o racionamento tornou a vida difícil. Coisas simples como carne, açúcar e roupas eram difíceis de conseguir. Mas apesar de tudo, Tom observou a determinação do pai e a força serena da mãe. E isso o encheu de um desejo de um dia tornar a vida melhor para todos eles. Aos 5 anos de idade, a voz de Tom já era potente. Ele cantava na orquestra da igreja, onde até os adultos paravam para ouvir sua voz poderosa. A igreja era o coração da comunidade e a música estava por toda parte. A mãe de Tom, apesar de ter muito pouco, sempre dava um jeito de apoiar seu talento. Ela guardava as moedinhas que tinha para ele comprar partituras ou ingressos para que ele pudesse cantar em eventos locais. Para Tom, estar no palco era como entrar em outro mundo. A música o elevava acima da pobreza e das dificuldades, ainda que por um breve período. Essas primeiras apresentações lhe deram a confiança que mais tarde o ajudaria a conquistar o mundo. A escola não foi fácil para Tom. Ele lutava contra uma dislexia não diagnosticada, numa época em que os desafios eram desconhecidos. Ler e escrever eram difíceis para ele. Os professores muitas vezes achavam que ele era louco e ele se sentia frustrado e perdido. Mas à noite, Tom encontrava esperança na música. Ele sintonizava a BBC e ouvia blues e R&B americanos. As vozes de Mahalia Jackson, Little Richard e Elvis Presley pareciam falar diretamente com ele. A paixão, o som, tudo soava como a promessa de um mundo maior e mais brilhante. Ele ouvia atentamente, imitando o estilo deles, criando aos poucos uma voz totalmente sua. A música tornou-se sua válvula de escape, sua arma secreta contra um mundo que nem sempre o compreendia. Ao crescer, Tom nunca tentou esconder suas origens. Sua imagem tornou-se indissociável de sua herança da mineração. Quando ele ficou famoso na década de 1960, as pessoas o viam como o filho de um mineiro que alcançou o sucesso graças ao talento e ao trabalho árduo. Canções como It's Not Unusual
o transformaram em uma estrela em 1965. Os fãs adoravam o fato de ele se manter fiel às suas raízes. Sua voz grave e presença de palco marcante pareciam reais fruto de anos de luta. Mesmo depois de se tornar uma sensação global, Tom frequentemente falava de seu passado, lembrando ao mundo que seu sucesso era fruto do sacrifício de sua família e da força de sua herança galesa. Aos 12 anos, o mundo de Tom mudou novamente. Em 1952, ele foi diagnosticado com tuberculose. Na época, era uma doença chocante, especialmente em cidades operárias como a dele. Tom foi obrigado a ficar em quarentena por 2 anos. Ele foi abandonado em um pequeno quarto em sua casa, incapaz de ir à escola brincar ao ar livre ou mesmo abraçar seus amigos. Seu mundo se resumiu a 4 paredes e uma janela. As pessoas tinham medo da doença e os vizinhos evitavam a casa dela. Seus familiares levavam máscaras e sapatos quando lhe traziam comida. Todos os dias eram marcados por tosse e febre e o medo de que ela não sobrevivesse. Da janela, Tom observava a vida seguir seu curso sem ele. Via seus amigos jogando futebol e ouvia suas risadas, mas não podia se juntar a eles. Era como ser um prisioneiro em sua própria casa. A solidão começava a se instalar, mas também crescia sua vontade de viver. Ela sonhava com o dia em que poderia fazer parte do mundo novamente. A música se tornou seu maior conforto. Seus pais lhe compraram um toca-discos e ele passou incontáveis horas ouvindo rock americano, blues e gospel. Cantava longas melodias com notas altas e cheias de sentimento, preenchendo o silêncio do seu quarto. Foi ali que sua voz realmente se desenvolveu, onde nasceu a paixão que um dia encantaria milhões. Durante esse período sombrio, uma luz brilhante na vida de Tom foi Linda Trenchard. Ela era uma garota da região que um dia se tornaria sua esposa. Linda frequentemente passava em frente à sua casa, olhava pela janela e lhe oferecia um sorriso ou um abraço. Esses pequenos momentos significavam tudo para Tom. Eles lhe davam esperança e o faziam se sentir menos sozinho. Às vezes eles trocavam bilhetes por meio de amigos ou familiares. Sua bondade se fortaleceu ainda mais mesmo através do vidro e da distância. A escola nunca foi fácil para ele. Ele lutava contra uma dislexia não diagnosticada e se esforçava para acompanhar as aulas. Aos 16 anos, perdeu todo o interesse pelos estudos. Mais tarde, afirmou que se importava mais com drogas e garotas do que com livros e provas. Aos 16 anos, abandonou a escola sem nenhuma qualificação. Seus pais ficaram chocados. Mas para quem o conhecia, parecia inevitável. Ele já tinha um coração frio e estava desgastado pela vida noturna. Ele aceitava qualquer emprego que aparecesse. Cortava pedras em canteiros de obras. Ia de porta em porta, vendendo produtos de limpeza para vacinas. Eram trabalhos árduos, mas ensinaram-lhe como era a vida para as pessoas da classe trabalhadora. E deram-lhe o seu futuro na música, a sua força emocional. Em março de 1957, aos 16 anos, casou-se com a sua namorada de infância, Linda Trenchard. Linda estava grávida, e naquela época isso significava casamento, custasse o que custasse. O filho deles, Mark, nasceu apenas um mês depois. De repente, Tom era um pai jovem tentando sustentar uma família, enquanto a maioria dos jovens da sua idade ainda estava na escola. A pressão era imensa. Sua pequena comunidade belga não via com bons olhos pais indiferentes. Agora Tom tinha algo a oferecer. E ele fez o que pôde. Trabalhou dia após dia na construção civil e em turnos diurnos numa fábrica de luvas. Ganhava apenas 2 libras por semana. Ela também trabalhou em uma fábrica de luvas e fez vendas porta a porta. Mas era à noite que ela realmente ganhava vida. Cantava em bares e clubes masculinos enquanto trabalhava. Essas festas ajudavam a garantir o sustento. Mas mais do que isso, alimentavam suas almas. Os cômodos despojados, a folia desenfreada, lhes davam um palco e um vislumbre da vida que tanto almejavam. Em 1963, as coisas começaram a mudar.
Ele se tornou o vocalista principal de uma banda chamada Tommy Scott and the Senators. O vocalista anterior havia desaparecido e Tom assumiu o seu lugar. A banda lotava os clubes do sul do país de Gales. A voz poderosa e a energia contagiante de Tom tornavam cada show inesquecível. Ele saltava do palco, energizava a plateia e se entregava de corpo e alma a cada música. Eles se tornaram lendas locais, mas entrar em Londres não foi fácil. Uma noite, Gordon Mills, um técnico londrino também originário do sul do país de Gales, foi ao clube. No momento em que ouviu a voz poderosa de Tom, soube que havia encontrado algo especial. Mills fez um acordo com os empresários de Tom na época, Godfrey e Glastonbury. Eles concordaram em ceder os direitos dele em troca de 5% dos lucros futuros de Tom. Esse acordo mais tarde causaria uma grande batalha judicial. Mills mudou-se com Tom para Londres e deu-lhe um novo nome, Tom Jones. O nome veio do filme de 1963 e ajudou Tom a conquistar fãs britânicos e internacionais. Não foi apenas uma mudança de nome, foi o início de uma nova vida para o jovem cantor. Mas o primeiro grande passo de Tom na música quase terminou em desastre. Em 1964, seu primeiro single, Chills and Fever, foi lançado. Foi um fracasso total. A música tinha energia e a voz de Tom era forte, mas não fez sucesso. Ninguém comprou e não entrou nas paradas. Foi um desastre. Tom desabou. Sua esposa Linda teve que trabalhar em uma fábrica para sustentar a família. Tom quase desistiu. Ele se sentia perdido e derrotado, mas Gordon Mills não estava pronto para desistir. Deu a Tom uma demo de uma nova música, It's Not Unusual, para gravar. Essa música era para Sandy Shaw. Tom pediu uma chance para gravá-la, ele mesmo acrescentou Mills. Era uma última esperança. Se Chills and Fever tivesse tido um desempenho um pouco melhor, Tom nunca teria gravado a música que mudaria sua vida. It's Not Unusual foi lançada em fevereiro de 1965. A canção estourou como um foguete. Em 13 de março de 1965, alcançou o primeiro lugar nas paradas dos AUA. Nos Estados Unidos, chegou ao 10º lugar no Billboard Hot 100. O som da pedra, a energia de Tom e sua voz cativaram o público. Não foi apenas um sucesso. Tom Jones se tornou uma estrela conhecida em ambos os lados do Atlântico. Logo, ele estava aparecendo em programas de televisão como The Ed Sullivan Show. Sua vida mudou quase da noite para o dia. Uma única música transformou um cantor em um nome conhecido por todos. Naquele mesmo ano, a voz de Tom conquistou o mundo do cinema. Em 1965, ele cantou 2 músicas tema de filmes. A primeira foi What's New Pussycat, que mostrou seu lado divertido e alcançou o 11º lugar nas paradas americanas. A segunda foi a música tema de James Bond, Thunderball. Os produtores tinham planejado usar uma música chamada Mr. Kiss Kiss Bang Bang, mas mudaram de ideia. Eles queriam uma música com o título do filme. Tom se convenceu. Ao cantar a última nota, ele a sustentou por tanto tempo e com tanta força que foi um desperdício. O quarto girava quando ele abriu os olhos. Thunderball se tornou seu terceiro sucesso no Top 40 dos EUA. Seu estilo poderoso e dramático fez dela uma das melhores músicas tema de James Bond de todos os tempos. Essas canções ligaram para sempre seu nome a Hollywood e seu glamour. No final de 1965, Tom Jones havia realizado o impossível. Ele foi uma das vozes mais famosas da invasão britânica. Em Las Vegas, ganhava $100 mil por semana. Isso equivale a quase $1 milhão por semana hoje em dia. Seus shows eram selvagens, com mulheres se rebolando no palco. Em Las Vegas, ele conheceu estrelas como Elvis Presley e Frank Sinatra. Ambos o admiravam. Tom provou que um garoto da classe trabalhadora brasileira podia conquistar a capital do mundo. Tom Jones chegou a Las Vegas em 1967 e tudo mudou. Ele começou no Flamingo e rapidamente se tornou o rosto das noites glamourosas das estrelas.
No final da década de 1960, seus shows eram tão lotados que ele ganhava US$ 100 mil americanos por semana. Hoje, isso seria mais de US$ 500 mil americanos. Ele estava no mesmo patamar de estrelas como Elvis Presley e Frank Sinatra. As casas de shows ficavam lotadas com pessoas esperando por horas para vê-lo cantar. Sua carreira em Las Vegas durou até 2011, incríveis 44 anos. Durante esse período, ele vendeu mais de 100 milhões de discos. Seus shows ficaram famosos não apenas pela música, mas também pelas cenas de mulheres tirando a roupa no palco, um sinal de como o público estava empolgado. Não era só o canto, as pessoas se olhavam. Ela usava tênis com estampa de tigre e vestidos reveladores, ficando coberta com o tecido do chão. Os sapatos eram frequentemente abertos até o pescoço. Os sapatos deixavam pouco para a imaginação. Numa época em que a maioria das estrelas ainda se vestia de forma conservadora, isso surpreendeu as pessoas. Ele dançava com uma postura que deixava a plateia sem fôlego. Alguns chamavam isso de magnetismo, outros de maldição. Mas funcionava. As mulheres gritavam, perdiam cenas e brigavam para chegar perto. Jones quebrou o molde e abriu as portas para que outros atores expressassem sua sexualidade na tela. Em 1969, ele estava pronto para a televisão. Seu programa de variedades This is Tom Jones teve 65 episódios e foi exibido até 1971. Foi um sucesso tanto nos Estados Unidos quanto na Grã-Bretanha. O programa lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro e apresentou duetos inesquecíveis com Janis Joplin, Aretha Franklin, Stevie Wonder e Ella Fitzgerald. Essas não eram apenas apresentações comuns, eram momentos que uniam diferentes estilos e gerações. Seu show se tornou imperdível, misturando música, comédia e o carisma de uma estrela. Ele se tornou um astro global muito além da cena de Las Vegas. Embora adorasse o público, Jones também estava construindo um império empresarial. Investiu o seu dinheiro em companhias aéreas, empresas de maquinário e na propriedade real. Seus investimentos garantiram que ele permanecesse rico muito depois que os aplausos cessassem. Em 2025, sua fortuna havia atingido US$ 300 milhões americanos. Só seus shows lhe renderam cerca de US$ 25 milhões americanos. Com a ajuda de seu filho e de seu empresário, Mark Woodward, ele continuou a aumentar sua riqueza. Jones mostrou que um perfurador também podia ser um homem de negócios. No palco, a energia entre eles era incomparável. Sua voz poderosa, seus movimentos ousados e suas travessuras lembravam muito Elvis Presley. Os dois astros frequentemente se olhavam para perfurar. Elvis chegou a gravar Green, a canção de verão, depois de ouvir Jones cantá-la. Mas foi a conexão com seus fãs que realmente o impulsionou. Mulheres de todas as idades, de adolescentes a avós, se sentiam atraídas por ele. As cenas em seus shows eram violentas. Centenas de mulheres se aglomeravam no palco e a segurança frequentemente precisava intervir. Jones manteve essa emoção viva por mais de 40 anos, mas por trás do brilho escândalos vieram à tona. No auge da fama, Jones admitiu ter se envolvido com aproximadamente 250 homens por ano. Isso dá quase 5 mulheres diferentes por semana. Sua esposa Linda, com quem se casou aos 16 anos, sofreu profundamente. O barulho e os gritos constantes quebraram seu espírito. Ela ficou deprimida e se isolou do mundo. O próprio Tom disse mais tarde que seu comportamento o destruiu e acabou com sua alegria. Um incidente em 1973 teve consequências. Jones estava em um relacionamento com Marjorie Wallace, a primeira mulher americana no mundo. Fotos dos dois se beijando em uma praia lhe custaram o emprego. Ela perdeu seu título, sua ligação com Peter Revson e quase a vida. O escândalo levou à sua ruína e a uma overdose que a levou ao hospital.
Houve também outros momentos sombrios. Cassandra Peterson, mais tarde conhecida como Elvira, disse que perder a virgindade com Jones foi a realização de um sonho. Ela tinha 17 anos. A experiência foi tão dolorosa que ela precisou usar tala ortopédica. Mais tarde ele disse que gostaria que ela tivesse esperado por Elvis. Jones também teve relacionamentos com mulheres famosas, como Mary Wilson da Supremes e a apresentadora de televisão Charlotte Laws. Seu caso com Wilson foi particularmente escandaloso numa época em que relacionamentos interraciais ainda eram comuns. Wilson chegou a morar com ele durante as turnês. Com tudo isso, Linda sofreu muito. Ela se tornou uma reclusa em sua mansão em Los Angeles. Ela evitava a vida pública, raramente saindo de casa. A mulher que fora seu maior apoio foi relegada às sombras, devastada pela traição e pelos holofotes. Embora Tom Jones continuasse amado por milhões, o dano causado àqueles mais próximos a ele jamais poderia ser desfeito. Em outubro de 1987, Tom Jones, de 47 anos, estava em ascensão quando embarcou em uma turnê pelos Estados Unidos que mudaria sua vida para sempre. Enquanto estava em Nova York, ele conheceu uma aspirante a modelo chamada Catherine Burkery em uma boate. O que começou como um encontro casual rapidamente se transformou em uma turnê mundial de 3 noites no Hotel Ritz-Carlton. Jones ainda era casado com sua amante Linda, mas sua reputação de feminização não era segredo. Ele afirmava que no auge de sua carreira chegava a dormir com até 250 mulheres por ano. 3 meses depois, Catherine descobriu que estava grávida. Quando ela ligou para a equipe de Jones, recebeu uma resposta fria. "É assim que funciona o show business, querida. Faça o que você tem que fazer." Em 27 de junho de 1988, ela deu à luz um menino chamado Jonathan. Sua existência se tornaria um escândalo que assombraria Jones por décadas. Jones se recusou a admitir que era o pai. Este processo judicial durou mais de 20 anos e, por fim, levou Catherine a tirar a própria vida em 1989. A batalha legal foi complexa e amplamente divulgada. Os advogados de Jones atacaram o caráter de Catherine e tentaram retratá-la como uma interesseira. Um teste de DNA ordenado pelo tribunal mostrou com 99% de certeza que Jones era o pai de Jonathan. A juíza Judith Shandland, que mais tarde se tornaria a juíza Judy, decidiu a favor de Catherine. Mas mesmo depois da verdade ter sido comprovada, Jones manteve-se distante. Ele não reconheceu publicamente Jonathan como seu filho por quase 2 décadas. Quando finalmente admitiu a verdade em 2008, disse que foi algo que não havia planejado e culpou Catherine por tê-lo seduzido. Em 1989, o tribunal ordenou que Jones pagasse pensão alimentícia. Os relatos indicam que o valor variava de $1.000 americanos e 100 a 3.800 dólares americanos por mês. Ele também foi obrigado a pagar imediatamente honorários advocatícios e despesas médicas. O acordo incluía o pagamento das mensalidades das escolas particulares equivalentes ao custo das universidades mais caras da Ivy League. Mas, embora o dinheiro tenha chegado, o amor paterno não. Jones permaneceu. Ela não visitou Jonathan, evitou as audiências no tribunal e não teve contato pessoal com ele. Em entrevistas, ela disse que tinha apenas um filho, Mark, fruto de seu relacionamento com Linda. Para Jonathan, essa rejeição deixou uma ferida profunda. Ao longo da vida, Jonathan frequentemente expressava o desejo de conhecer o pai. Em entrevistas, ele compartilhou a solidão que sentia por ser ignorado. Em 2018, aos 30 anos, Jonathan estava sem teto e tentando lançar sua carreira musical. Ele enviou uma mensagem pela imprensa dizendo que queria vê-lo antes que fosse tarde demais. "Não estou atrás do dinheiro dele. Só quero conhecê-lo."
Ele contou como quando criança imaginava Jones o observando do palco ou como desejava interromper um de seus shows só para ser notado. Mas Jones nunca respondeu. Tudo isso revelou um lado mais sombrio de Tom Jones. No palco ele era encorajador, afetuoso e adorado pelos fãs. Mas a portas fechadas era frio e distante com o próprio filho. Culpou Catherine pelo ocorrido e deixou que seus advogados o atacassem no tribunal. Mesmo após a morte de Linda, quando muitos acreditavam que ele finalmente poderia ficar com Jonathan, ele permaneceu em silêncio. A história de Tom Jones e Jonathan tornou-se um dos escândalos mais chocantes de Hollywood. Uma triste história de fama, denúncia e rejeição. Mas a carreira de Jones continuou forte. Em 1988, ele surpreendeu a todos com sua versão experimental de Kiss the Prince. A música alcançou o 5º lugar nas paradas do Reino Unido e lhe trouxe um público novo e mais jovem. Em 1994, ele colaborou com Tori Amos em I Wanna Get Back With You. Essas parcerias inusitadas mostraram seu lado ousado e o mantiveram nos palcos. Seu maior sucesso veio em 1999 com o álbum Reload. Lançado em 16 de setembro, foi seu 34º álbum e contou com 15 duetos com estrelas como Van Morrison, Robbie Williams, Stereophonics e Cerys Matthews. O álbum alcançou o 1º lugar no Reino Unido e vendeu mais de 4 milhões de cópias em todo o mundo. Sex Bomb tornou-se um single de sucesso, e o álbum recebeu certificações de multiplatina no Reino Unido, Alemanha e Espanha. Naquele mesmo ano, ele recebeu a Ordem do Império Britânico, OB, e em 2006 a Rainha Elizabeth II foi assassinada no Palácio de Buckingham. O filho de um mineiro de carvão alemão estava orgulhosamente ao lado de sua família quando recebeu a honraria. Ele disse que foi um momento emocionante e agradeceu aos fãs pelo apoio. A novidade o colocou ao lado de lendas como Paul McCartney e Elton John. Em 2012, Jones tornou-se jurado do The Voice UK. Em 1971, ele se juntou a estrelas mais jovens no painel de jurados e conquistou uma nova geração. Sua gentileza, humor e profundo conhecimento musical o tornaram um favorito tanto do público quanto dos participantes. Mesmo após deixar o programa, ele retornou demonstrando seu apelo duradouro. O programa The World of Tom Jones chegou ao fim em abril de 2016. Foi nessa época que Linda, sua esposa, por 59 anos, descobriu que tinha câncer terminal na região lombar. A notícia se espalhou rapidamente e foi o fim. Linda faleceu há alguns dias em 10 de abril de 2016 no Cedar Sinai Medical Center em Los Angeles. O casal estava junto desde a infância na Alemanha. Tom estava em turnê quando soube da terrível notícia. Ele cancelou todos os seus shows na Ásia e no Oriente Médio para ficar ao lado dela. Foi descrita como uma batalha curta, mas feroz. E foi exatamente isso. A velocidade de sua arrancada surpreendeu a todos. Tom disse que a perda foi tão profunda que ele não conseguia enxergar um caminho a seguir. A história de amor deles, que durou quase 6 décadas, terminou com um câncer no coração. Tom ficou sozinho com uma dor que o acompanharia pelo resto da vida. Em sua última semana, Linda demonstrou uma força incrível. Mesmo em meio ao sofrimento, ela só pensava em Tom. Ela lhe fez uma promessa de que nunca o abandonaria depois que ele partisse. Ele disse a ela: "Você não pode cair comigo." Essas palavras ficaram com ele. Elas o inspiraram a gravar uma música chamada I Won't Break With You If You Fall. Eu não vou terminar com você se você cair. Tom disse que Linda era a pessoa mais calma na sala, enquanto ele e seu filho Mark não se suportavam. Linda disse a Tom que ele precisava seguir em frente para encontrar um propósito além da morte dela. Essa promessa se tornou sua força interior.
Toda vez que subia ao palco, ele sentia Linda com ele, quase como se ela o estivesse observando e rindo com ele. Mas a dor era quase insuportável. Tom admitiu que não sabia se sobreviveria ao luto. Ele falou de dias em que não conseguia sair da cama. Sonhava com Linda e acordava com a dolorosa verdade de que ela havia partido. Mark pediu-lhe de ajuda. Um terapeuta lhe disse: se você não continuar, você vai morrer. Esse aviso contundente impulsionou Tom a seguir em frente. Ele percebeu que parar teria sido o fim. A música era a única coisa que o mantinha vivo. Tom não conseguia ficar na mansão em Los Angeles que compartilhavam. Eles a haviam comprado em 1998 por $2 milhões. Na época em que a vendeu, a casa valia $6 milhões. Estava repleta de lembranças, fotos de seus animais favoritos e toques pessoais. Ela não conseguia viver cercada por essas memórias. Linda sempre quis voltar para o Reino Unido, então Tom vendeu a casa, os materiais e tudo mais e se mudou para Londres. Foi uma forma de ele se libertar. O luto foi tão intenso que tanto Tom quanto Mark precisaram de terapia. Nos últimos dias de vida de Linda, eles foram descritos como casos de basquete. Tom mal saiu do lado dela durante os últimos 10 dias de sua vida. Sessões de terapia em Los Angeles os ajudaram a superar esses momentos difíceis. A terapeuta lembrou Tom de não tomar nenhuma decisão importante imediatamente e disse que o tempo ajudaria a curar a dor. Tom disse que sem essa ajuda não teria encontrado forças para cumprir sua promessa a Linda. Agora, Tom mora sozinho em Londres. Ele tem 85 anos. O silêncio em seu apartamento o faz lembrar de Linda todos os dias. Ele disse: eu ouço a voz dela. Eu a vejo muito à noite. Ela conversa com suas fotos. Ela manteve suas roupas e perfumes intactos por anos. A solidão é profunda. Fama e fortuna não conseguem preencher o vazio deixado por Linda. A saúde de Tom também se deteriorou. Em 2017 e, novamente, em 2022, foi-lhe sugerida uma cirurgia de substituição óssea. Ela toca música há anos, agora usa correntes e costuma ficar sentada. Em 2022, durante um concerto em Budapeste, ela desmaiou e teve que cancelar alguns shows. A dor tem sido intensa, mas ela se recusa a se aposentar. Ela disse: descansar seria como a morte para mim. Só descanso quando morro. Em 2023, aos 85 anos, ele já havia se apresentado em mais de 50 espetáculos. O palco lhe dá vida. Quando o espetáculo termina, a solidão retorna, mas no palco ele se sente vivo. Tom se sente culpado pela morte de Linda. Ele se pergunta se poderia ter feito algo para salvá-la. Ele se pergunta se o tempo que ela passou na estrada a deixou tão sozinha. Ele até conversou com médiums na esperança de receber uma mensagem dela. Cada música que ele canta agora carrega esse peso, como se ele estivesse tentando recapturar a vida que eles tinham. Tom luta contra o repouso todos os dias, mas continua cantando. É a única maneira que ele conhece de sobreviver.